Bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso sobre compostagem. Hoje iremos aprender sobre os processos e fenômenos envolvidos. A degradação biológica ocorre na técnica de compostagem, pode ser apresentada segundo uma comparação feita entre a atividade microbiológica e a temperatura. A partir dessa relação, 3 fases podem ser relatadas durante o processo, que é a fase termófila, a fase mesófila e a fase de maturação, que não está apresentada nesse diagrama. No estágio mesófilo, a temperatura inicial do sistema varia de 20 a 45 graus. A matéria orgânica passa pela fase latente, que corresponde ao tempo necessário de aclimatação e aumento da população dos micro-organismos ao ambiente que estão inseridos. Esses micro-organismos vão metabolizar especialmente os nutrientes encontrados com maior facilidade, ou seja, as moléculas mais simples. A temperatura do sistema varia de 45 a 65 graus. No estágio termófilo, No estágio termófilo, a temperatura varia de 45 a 65 graus. A intensa atividade microbiológica, e ela deve-se aos organismos termófilos. O sistema eleva-se no consumo de oxigênio e a produção de vários ácidos minerais e orgânicos, ocorrendo a degradação da celulose e da lignina, onde são transformadas em substâncias úmicas. A temperatura elevada e o tempo de exposição da mesma garante quase total erradicação de plantas daninhas e patógenos. Em seguida, a temperatura decresce e o composto passa para a última fase, que é a fase de maturação ou cura. Possui temperaturas baixas quase a ambiente. A quantidade de oxigênio requerida é muito menor, e o processo torna-se mais lento e ocorre a mineralização da matéria orgânica. Nessa fase, ocorre também a diminuição da acidez antes observada no composto, bem como a redução da população microbiana. Bem, sobre os parâmetros de controle do processo. Os micro-organismos, as bactérias, actinomicetos e fungos são fundamentais na modificação da matéria orgânica em humus. Há também a participação de outros organismos, como insetos, larvas, assim como de agentes bioquímicos como as enzimas. Ressalta-se que a quantidade e diversidade de micro-organismos encontrados no processo de compostagem é totalmente variável com a matéria orgânica que está sendo compostada. Ainda sobre os micro-organismos. Assim que a compostagem é iniciada, a primeira fase, começa-se a degradação da matéria orgânica mais simples por bactérias e fungos mesofílicos, ocorrendo liberação de calor. A quantidade de bactérias mesofílicas pode variar entre 8,5 vezes 10 na 8 unidades formaturas de colônia por grama e 5,8 vezes 10 na 9 unidades formaturas de colônia por grama. Não sei se vocês sabem, gente, mas 10 na 9 é bilhões. Populações essas consideradas altas. Dentre essas bactérias presentes se encontram a Bacillus sp, Ictericia sp, Pseudomonas sp, Streptococcus sp, Serratina sp e Proteus sp. Devido a essa elevação da temperatura na segunda fase, a população de micro-organismos mesofílicos diminui, e simultaneamente ocorre o desenvolvimento de bactérias e fungos termofílicos, onde esses são responsáveis pela degradação da celulose e da lignina. Entre a diversidade desses fungos estão os Aspergillus sp, Trichothecium sp, Penicillium sp, Cladosporium sp e Rhizopus sp. Após ocorrer a metabolização de grande parte da matéria orgânica, ocorre um decréscimo de temperatura, assim entrando na terceira fase, provocando uma baixa diversidade de bactérias e a maior população de actinomicetos mesofílicos e fungos, grupos que conferem odor aromático ao composto maturado. Actinomicetos como Streptomyces sp, Actinomyces sp e Streptosporidium são responsáveis pela degradação da matéria orgânica que os demais micro-organismos não conseguirão decompor. Quanto à temperatura. Por possuírem metabolismo exotérmico, os micro-organismos decompõem a matéria orgânica e produzem calor,
elevando a temperatura da massa de compostagem, a qual possui características isolantes. Considera de 45 a 60 graus a faixa ótima de temperatura para a compostagem, fornecendo esterilização do material, provocando a morte de organismos fitotóxicos e eliminando materiais propagativos de ervas daninhas. A temperaturas acima de 65 e 70 graus tornam o processo menos eficiente. Por longo período, são desaconselháveis por diminuir a ação dos micro-organismos termossensíveis, por insolubilizar proteínas hidrossolúveis, assim como provocar alterações químicas indesejáveis com desprendimento de amônia se o material possuir baixa relação carbono-nitrogênio, ocasionando assim um mau cheiro. Em temperatura na faixa dos 40 graus, observa-se na figura aqui o melhor desempenho dos micro-organismos. Nessa temperatura, atinge-se uma degradação orgânica de carbono total, 3 vezes mais eficientes nos 3 primeiros dias após a montagem da composteira, resultado assim que se mantém durante o decorrer dos dias frequente às outras temperaturas comparadas. Isso deve-se à maior extensão da lag, ou seja, a fase de adaptação ou ainda a fase de aclimatização dos micro-organismos. Quanto à umidade. A decomposição da matéria orgânica é dependente da quantidade de água presente no meio, a qual garante a atividade microbiológica. A água é necessária devido à capacitação de nutrientes. Capacitação não, né? A captação de nutrientes que ficam dissolvidos na mesma. As reações bioquímicas e divisão celular. Pesquisas revelam que elevados teores de umidade, acima de 65%, fazem com que a água ocupe os espaços vazios da massa orgânica, impedindo a livre passagem de oxigênio, o que será capaz de causar a anaerobiose no meio. Entretanto, teores de umidade reduzidos abaixo dos 40% inibem a atividade microbiológica, diminuindo a taxa de estabilização. Ou seja, o melhor é entre 40% e 65%, né? Essa figura ilustra essas pesquisas, onde evidencia um aumento de degradação do carbono orgânico total com umidade próxima a 60%. O controle deste parâmetro deve ser realizado semanalmente para verificar o teor de umidade. Basta apertá-lo com um objeto, tipo uma colher, um pedaço de madeira. A umidade está adequada caso ocorra algumas gotas de água, mas se a água escorrer em fio, a umidade em excesso. Em caso de excesso de umidade, sugere-se adicionar material que absorva, como vegetais secos, folhas, capins, gramas. E se o teor de umidade estiver baixo, basta adicionar água ou outro resíduo de elevado teor de umidade. Quanto à aeração. A umidade, temperatura e granulometria são fatores que influenciam na demanda de oxigênio. A ausência de oxigênio na matéria orgânica conduz a um processo anaeróbio que normalmente acidifica o meio, provocando a geração de odores desagradáveis, bem como resultando o produto de baixa qualidade. Com a aeração, consegue-se controlar a temperatura, evitar moscas e diminuir o tempo de processo de compostagem, quando comparado ao processo anaeróbio. A aeração pode ser obtida por meio de 2 técnicas: o volteio ou reviramento da matéria orgânica periodicamente, e por aeração forçada, que consiste em utilizar um ventilador ligado a tubos perfurados instalados na composteira. Sugere-se uma concentração ideal na faixa de 5 a 15%, sendo 5% o limite para que o processamento não entre em anaerobiose. Como a gente viu anteriormente, sistemas de decomposição em anaerobiose podem soltarem odores muito ruins, né? A granulometria. O tamanho das partículas exerce grande influência quanto à duração do processo de compostagem. Tendo em consideração que, quanto menor for o tamanho da partícula, maior será a superfície de exposição ao oxigênio, mais acelerado será o processo de compostagem. Entretanto, as partículas demasiadamente pequenas promovem a compactação da massa orgânica, dificultando a aeração e causando problemas de anaerobiose, aumentando o processo
mas aumentando o tempo do processo. Quanto à concentração de nutrientes, relação carbono-nitrogênio. A eficácia de um processo de compostagem está inteiramente ligada ao crescimento e à diversidade dos micro-organismos na massa de compostagem, que se relaciona diretamente com a concentração de nutrientes. Quanto mais diversificado for resíduos a serem compostados, mais diversificado serão os nutrientes disponíveis para a população microbiana. Logo, mais eficiente será o processo. A relação carbono-nitrogênio considera ideal para iniciar o processo. A relação considerada ideal para iniciar o processo está na faixa de 25:1 a 35:1. Se a relação estiver acima de 40:1, torna o processo mais lento, aumentando o tempo de compostagem. Quando a relação for muito baixa, pode ocorrer a volatilização do nitrogênio sob a forma de amônia, principalmente com elevados teores de pH e temperatura. Então, se faz necessário introduzir materiais ricos em carbonos para corrigir a relação. Quanto ao pH. O pH dos resíduos varia bastante durante o processo de compostagem, como pode ser visto na figura. No início, consiste em uma faixa de 5 a 6. Logo, tem uma queda quando são produzidos CO2 e ácidos orgânicos. Em seguida, com a produção da amônia, ocorre uma elevação do pH, sendo que na fase de maturação estabiliza próximo a 7. Valores de pH, quando muito baixos ou muito altos, podem afetar negativamente o processo. Se o pH se encontrar menor que 5, tem uma diminuição da atividade microbiológica e a fase termofílica, que é quando são eliminados os patógenos, que pode não ser atingida. Se o pH estiver alto demais, gera insuficiência de fósforo e de micronutrientes, além da perda de nitrogênio por volatilização. E é isso então, pessoal. Terminamos aqui a nossa introdução sobre os fatores que influenciam a compostagem. Pode parecer meio complicado agora, mas na hora que vocês fizerem a composteira, verá que vai ser bem intuitivo e não vai ter muita dificuldade para verificar esses fatores. Muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima aula.